Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos estudar nesta noite sobre um tema muito relevante para nossas vidas, que se encontra lá em Isaías, no capítulo 14. Amém? Isaías capítulo 14, versículo 12. A partir do versículo 12, amém? Nós estudaremos hoje sobre anjos e demônios. Eu convido você a refletir nesse texto juntamente conosco. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Meus irmãos, inclinem vossas frontes e vamos orar e falar com Deus. Pai, somos gratos a Ti pela Tua maravilhosa palavra que o Senhor nos concede nesta noite para refletirmos. Aplica ela em nossos corações, fala com cada um de nós de uma forma especial, Pai. É assim que eu te peço, certo que o Senhor nos concederá. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, encontramos nesse texto uma das citações mais emblemáticas da Bíblia. Fala sobre a queda de Satanás. Nós não iremos nos ater simplesmente a este assunto de como aconteceu essa queda, o porquê ela aconteceu. Escolhi esse texto para introduzir esta mensagem, porque fala da existência de um anjo, que outrora era um anjo de luz, que era um dos anjos que assistia diante de Deus, ministrava diante do Todo-Poderoso, mas agora ele cai, e ele leva até essa parte dos anjos com ele. E esses anjos que caem com ele, que são lançados no abismo, que são precipitados neste abismo, são demônios agora. Então existe uma batalha, porque existe o mal representado pela pessoa de Satanás e os seus demônios, e existe o bem representado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E desde então tem sido travada uma batalha ao qual nós podemos começar meditando nesse texto, sabendo que já está vencida. Não há uma luta ao qual Deus está perdendo, não há um conflito que está sendo travado, que está impedindo que Deus vença. Satanás não está quase ganhando. Algumas pessoas imaginam essa guerra como alguém que está em ringue de boxe. Parece que o adversário está copiando Deus, parece que Deus já está nas redes, já está nas cordas, já está quase caindo do ringue, mas aí em um dado momento ele se levanta para copiar Satanás. Não, irmãos, no momento que Satanás foi expulso do céu, o seu destino já foi selado. Só que aí, entre o tempo do julgamento, do derramamento da ira de Deus sobre Satanás e seus demônios, entre o tempo que isso aconteça, ele está aqui perturbando a todos aqueles que vivem sobre a face dessa terra. E aí então nós nos deparamos com uma situação ao qual se é travada uma batalha
espiritual, que a Bíblia em vários momentos ela vem a se referir. Na mensagem da semana passada nós falamos mais explicitamente sobre esta batalha, e hoje nós iremos nos ater mais na questão dos anjos e dos demônios, e algumas ações, e como é que isso acontece, como é que você pode detectar que alguém está usado por Satanás, e como você pode entender que alguém está sendo instrumento de Deus, que muitas vezes a própria Bíblia fala que nós recebemos anjos, como se nós tivéssemos com anjos acampados ao nosso redor, e muitas vezes nem percebemos, não sabemos que estamos sendo protegidos, que estamos sendo guardados, mas você vai ver nesta noite que existe uma ação do inferno para lhe destruir, mas também existe uma ação do céu para lhe preservar. Então eu não estou trazendo essa mensagem para que você saia daqui temeroso, e também não estou trazendo para que você saia daqui adorando anjos, porque muitas das seitas elas foram criadas porque elas deixaram de adorar Jesus e começaram a adorar anjos. Nós estamos tratando desse tema no domingo pela manhã na EBD, sobre seitas e heresias, e a próxima semana nós falaremos sobre a adoração de anjos. Então, muitas das seitas são fruto de visões ao qual as pessoas atribuem que tiveram uma experiência com um anjo que lhes trouxe uma mensagem, mas a própria Bíblia diz: olha, mesmo que um anjo venha do céu, ele traga um novo evangelho, considere esse evangelho como maldito. Eu não irei me ater também nesse tema, é um tema muito amplo, irmão. Falar sobre a questão da batalha espiritual, falar sobre a ação do diabo e a ação de Deus através dos seus mensageiros, é algo muito complexo, é algo muito amplo, mas nós tentaremos ser o mais simples possível, para que você saia daqui edificado com a palavra do Senhor, e você comece a ver que em algumas áreas da tua vida o próprio Satanás está agindo e você não está percebendo. Está destruindo, quem sabe, o teu casamento, está destruindo as tuas finanças, quem sabe está destruindo a vida dos teus filhos, e você não percebe que é uma ação diabólica. Você acha que é algo natural, não está acontecendo no mundo, mas você vai perceber que é uma ação diabólica. Quando as pessoas falam sobre a ação diabólica, na maioria das vezes, qual é a ideia que nós temos? Alguém espumando pela boca, alguém em convulsão. Qual é a percepção que temos de alguém que está endemoniado? É alguém desequilibrado, descontrolado, mas você vai ver que isso é apenas um tabu que precisa ser quebrado. As pessoas que foram mais endemoniadas, pessoas que tiveram a ação do próprio Satanás em suas vidas, foram pessoas que sequer esboçaram reações como essa. Então muitas vezes, perceptivelmente, Satanás está agindo, e hoje parece que ele está se utilizando para derrubar homens. Ele se utiliza de mulheres aparentemente belas, pelo menos exteriormente, pelo seu exterior falando, com pernas tornozeadas, com um corpo delineado, e muitas vezes vem a representação do próprio Satanás, e muitos não suportam o cara. Quantas mulheres também estão sendo atraídas por muitos homens, e hoje a gente está vendo isso banalizado. As pessoas, não é assim, não é bem dessa maneira não, mas você vê que o propósito do diabo é só destruir. Depois que a destruir, se afasta, então você sofre as consequências. Então quero que, diante da mensagem que irei transmitir nessa noite, você não ande por aí enganado. Você saiba que há uma proteção de Deus, mas há uma investida feroz de Satanás contra a tua vida, contra a vida da tua família. Amém? Então eu quero convidar você a se debruçar diante do primeiro texto ao qual quero comentar nesta noite. Abre a tua Bíblia em Salmos 34, 7. Salmos 34, 7. Os anjos do Senhor nos protegem.
Gostaria de falar nos primeiros tópicos sobre o bem que os anjos nos fazem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse texto ele faz uma afirmação ao qual não nos deixa dúvida que existe uma ação divina, uma intervenção do próprio Deus através dos seus anjos para nos proteger. Qual é a ideia de se acampar? Você precisa entender que se porventura eu digo, eu me acampei ao redor da casa de Henrique, você lembra daquelas tendas que se utilizam para acampamento? A primeira coisa que se pensa quando se fala em acampar, ou é se utilizar de um trailer ou de uma cabaninha daquela, né? Como é que se chama aquelas tendas? É tendas, são tendas, né? Um nomezinho, mas mais ou menos isso aí. Então acampar você leva logo em consideração essa ideia. Se eu acampei, eu vou acampar e não vou permitir que nada de mal alcance Henrique, eu vou livrar ele de toda e qualquer investida de Satanás. Você percebe que a Bíblia fala que os demônios estão ao nosso derredor, porque ao nosso redor quem está, irmãos? Os anjos. Os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão ao nosso derredor. No momento que houver uma brecha, no momento que houver uma desobediência ao Senhor, no momento que deixarmos de temer a Deus, o que é que vai acontecer? Os anjos vão embora. E a Bíblia diz que os anjos só acampam ao redor de quem, irmão? De quem teme a Deus, de quem respeita a Deus, de quem tem uma vida comprometida com Ele. Quantas vezes eu já até contei aqui algumas experiências de livramento do Senhor na minha vida. Uma das experiências mais marcantes, eu já mencionei aqui várias vezes, foi quando eu estava ali na época das pessoas e eu ouvi a voz dizendo assim: pare. Quando eu parei, o carro passou muito próximo dos meus pés. Se eu tivesse dado apenas um passo, provavelmente eu não estaria aqui, pois aquele carro vinha do subsolo de uma garagem em alta velocidade, ele adentrou ali aquela avenida. Eu tinha plena convicção que se eu tivesse dado mais um passo, eu estava morto. Provavelmente eu seria atropelado ali de uma forma fatal por aquele carro, mas eu vi ali o anjo do Senhor se acampando ao meu redor, me protegendo, me livrando de todo mal. Quando eu era apenas uma criança, havia uma opressão maligna do inferno para querer tirar a minha vida. Eu lembro que uma vez eu peguei uma faca, uma peixeira. A minha mãe disse: olha, Diego, tem uma peixeira lá em cima da cisterna, e foi descascado alguns cocos ali, e eu quero que você pegue essa peixeira e traga aqui que eu vou lavar a peixeira. E então eu saí para pegar essa faca. E quando eu saí, peguei, coloquei a faca na minha mão, eu ouvi uma voz dizendo: corta os teus pulsos e acaba com esse sofrimento. E imediatamente eu obedeci, peguei a faca, apontei nos meus pulsos e fui com todo o ímpeto, com toda a força, cortar os meus pulsos, porque eu queria acabar com o sofrimento, eu queria acabar com a dor. O que é que Satanás fazia? Ele oprimia, ele angustiava. Muitas vezes eu deitava no colo da minha mãe dizendo: mamãe, eu quero morrer, me mate por favor. Por quê, irmãos? Porque o propósito dele era que eu não estivesse aqui hoje falando da palavra do Senhor para ti. Sabe, o propósito dele era que essa igreja não estivesse sendo pastoreada pela minha pessoa. Sabe, o propósito dele era frustrar os planos de Deus, mas ele ficou frustrado porque tinha anjos acampando ao meu redor. Ali tinha o próprio Deus me protegendo, me livrando de todo mal. E quando ali a opressão do diabo veio sobre a minha vida, e eu peguei aquela faca para cortar os meus pulsos, na mesma hora que eu fui com a faca, a minha mão paralisou e a faca caiu da minha mão, e meu irmão viu o que aconteceu. E então ele falou para minha mãe, ele disse: olha, ele estava querendo se matar, ele estava querendo tirar a vida dele. E quantas vezes, irmãos, eu fui me lançando na frente de carro, por lá de cima de prédio, um espírito suicida me acompanhava, mas Deus sempre me livrando. Isso é um dos poucos testemunhos que eu já vivi na minha vida. Certa vez tinha algumas atividades ali, algumas questões
Guarabira. Todo sábado a gente viajava, saía daqui cedo e terminava voltando um pouco tarde, cerca de 2, 3 horas da madrugada. E quando eu estava voltando certa vez com a minha esposa, com o meu filho ainda bebê, recém-nascido, eu cochilei no volante. Eu lembro que o carro ele começou a adentrar o acostamento. Então quando eu acordei, eu já acordei a ponto de tirar mais um pouco. Eu tinha capotado ali na BR de Campina Grande para João Pessoa. E naquele momento, quando eu acordei, eu vi que foi a mão do Senhor, irmão, sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha esposa. E então eu puxei o carro rapidamente, minha esposa dormindo, meu filho dormindo, eu muito cansado, muito afadigado. E então eu vi o livramento de Deus ali. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, quantas situações já aconteceram na minha e na sua vida. Conta-se uma história de alguém que andava em um cavalo e cavalgou e não aconteceu nada. E essa pessoa disse: não é porque não aconteceu nada que eu não vou agradecer a Deus. Só se eu caísse e não me machucasse, Deus me impediu que eu caísse, Ele me livrou. Muitas vezes, irmãos, nós não temos noção do que poderia acontecer se os anjos do Senhor não acampassem ao nosso redor. Mas José não era para estar viva, né, irmão José? Eu estava, antes de vir aqui para a igreja, eu liguei a televisão e estava vendo uma reportagem aqui na entrada do Geisel. Um rapaz veio a óbito, um acidente como semelhante, né? Como que a minha irmã José passou, morreu imediatamente, estava lá o corpo. Então, irmãos, muitos de nós já passaram por situações tão complexas, por situações que o anjo do Senhor realmente ele nos livrou, ele nos protegeu, e nós ainda duvidamos que ele acampa. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos temerosos e pensamos que estamos só, mas tem milhares de anjos, milhares de anjos nos protegendo. Aqueles que estão conosco, irmão, é maior do que aqueles que estão contra nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Quando você consegue entender que os anjos do Senhor estão trabalhando em teu favor, você não teme mais a nada. Tudo que vier para você é fichinha diante, comparado à força do Todo-Poderoso, do teu Deus. Amém, irmãos? Então você não ande por aí temendo, assombrado, angustiado. Saiba que existe sim uma ação diabólica, mas existe também uma ação divina que pode sim tornar, neutralizar, tornar essa ação do inferno sem qualquer consequência. Não se torna eficaz, irmão. Toda investida é frustrada, porque Deus sempre está um passo à frente. Você lembra da história de Amã? Amã se prepara para destruir o povo de Deus, mas Deus já tinha preparado Esther. Deus sempre está um passo à frente do inimigo. E quando você teme, aí eu queria que você entendesse, só quando você teme, só quando você respeita, só quando você coloca a sua vida no altar, é que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Quantas jovens eu já vi sendo violentadas, estupradas, e muitas pessoas dizem: mas ela não era cristã. Irmãos, nós vivemos um evangeliquez terrível. Quantas pessoas dizem ser cristão, mas de cristão não tem nada? Porque, irmãos, eu não acredito em alguém que é temente a Deus, em alguém que é comprometido com a verdade, irmãos. E Satanás vai ter poder de violar o seu corpo, de violentar. Eu não acredito nisso, irmão, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Algum tempo atrás eu lembro de uma situação que a minha mãe passou. Ela estava saindo da igreja e então veio um meliante e colocou uma pistola aqui na boca do seu estômago, e ela estava com uma Bíblia. Ele colocou a pistola e disse: pai, isso é um assalto.
E ela fez como se nada estivesse acontecendo e continuou andando. E tudo que ela lembrava era da palavra que tinha sido dita naquela noite, que somos templo e morada do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, irmão, mal nenhum. Sabe, não existe encantamento, não existe desgraça que possa violar a tua vida, que possa violar a tua família, que possa violar as tuas finanças, se os anjos do Senhor estiverem acampando ao teu redor. E ali ela continuou a caminhar. Eu lembro que o rapaz, ela comenta esse testemunho, ela sempre conta, ela disse que o rapaz continuou: pai, você é louca, rapaz, você é mais louca do que eu vou atirar em você, eu vou atirar em você. Ela disse assim, continuou e tendo a plena convicção, amém? E tendo a plena convicção que mesmo que aquele rapaz atirasse, mas Deus poderia neutralizar aquela ação. Então será, irmãos, que você pode andar por aí tranquilo? Algumas coisas podem acontecer, algumas fatalidades podem acontecer, irmãos, mas tem coisas que provam a nossa fé. E se nós acreditarmos no Senhor, sabe quantas situações eu já passei, que eu vi pessoas sendo assaltadas na minha frente. Eu lembro de uma vez que, amém? Meu Deus, amém. Eu lembro de uma vez que eu comprei uma moto, que foi a primeira moto que eu comprei com muito esforço. É uma Titan, e tinha um carinho muito grande por essa moto. E certa vez eu indo para a igreja, um rapaz, ele saiu ao meu encontro puxando uma arma para me assaltar. E naquele momento, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, meu Deus, foi o Senhor que me deu. Eu estava com Janaína na garupa da moto, e eu pensei, eu disse, não, Satanás não vai levar o que o Senhor me deu. Está repreendido em nome de Jesus. Então saí, passei por aquele assaltante, e quando eu olho no retrovisor e parou o próximo rapaz que vinha, ele estava assaltando, e eu fui embora. Cheguei na igreja, testemunhei o livramento, e dessa moto comprei outra, e até então está aí esse automóvel aí, fruto de tudo aquilo que começou, tudo aquilo que Deus nos livrou. Então muita coisa acontece, irmão, e nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos muitas vezes o poder de Deus que nos protege, que nos livra de todo mal. É por isso que ficamos aí temerosos, porque a gente pensa que está sozinho, a gente pensa que está sem proteção alguma. Eu era uma pessoa muito medrosa, irmãos, eu era uma pessoa muito medrosa. Quando eu estava em casa sozinho, eu via, pelo menos eu pensava que eu via as telhas se mexendo, né? Não sei se você já teve essa experiência terrível. Eu via alguém tentando forçar a porta para abrir, porque eu queria um trauma terrível. Certa vez morávamos numa granja, então de madrugada algumas pessoas vieram e cortaram um arame. A granja era metade era um muro e a outra metade era arame farpado. Cortaram esse arame, violaram a grade, e ela tinha um primeiro andar também. Então enquanto um forçava a porta de cima, o outro forçava a porta da sala, e estava eu e meu pai dentro de casa. Minha mãe tinha viajado, meu irmão, e estava eu e ele dentro de casa. Nesse dia eu tinha vendido meu celular, não tinha contato. Como era uma granja, as casas ficavam um pouco distantes. Eu lembro o desespero que nós ficamos, e nós sabíamos que ele queria entrar, e nós estávamos na sala. Começamos a jogar as panelas na parede para ver se despertava a atenção de algum vizinho. E então começamos a orar, irmãos. Enquanto mais ele batia na porta, enquanto mais forçava ali o pé de cabra na porta, a gente do outro lado, imagine isso, que situação, que cena. Eu apenas um adolescente. Então começamos a orar: Deus, não deixe esse homem entrar, não deixe eles entrar. Eles vieram realmente para saquear. A casa chamava muito a atenção, era uma casa muito grande, parecia até que tinha dinheiro. A gente não tinha, mas ou pensava que tinha, né? Pela aparência da casa, pela estrutura ali daquela granja, eles pensavam que tinha alguma coisa, mas ali foi um presente de Deus. Eu lembro que eles ficaram forçando até o momento que parou. A gente ficou ali aguardando, deu tempo.
Passou-se algumas horas, então abrimos a outra porta e voltamos e contemplamos tudo que tinha acontecido. Tinham violado vários cadeados, dourado os cadeados. E a porta, irmãos, quando eu cheguei, foi interessante, irmão. Quando eu cheguei na porta e eu fiz assim com a mão, a porta entrou. Você imagina, ele estava forçando e não abria. Quando eu fiz assim com a mão, a porta entrou e eu disse: obrigado, meu Senhor, que o Senhor nos deu livramento hoje. Quantos livramentos? Se eu fosse contar, irmãos, eu passava a noite aqui contando. Se você fosse contar, também não era diferente. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que eu tenho. Mas vamos adiante. Os anjos do Senhor também nos servem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E quando eu falo, irmãos, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nós precisamos analisar, irmãos, que não é toda e qualquer circunstância que nós não sofreremos infortúnios, porque nesse mundo nós teremos aflições, mas uma vez ou outra nós teremos sim o livramento do Senhor e veremos a demonstração da sua glória, da sua força, do seu poder. Lembra o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? O que é que eles disseram? Você vai nos lançar aí nessa fornalha. Se Deus quiser, não livra. Se não. Então tem situações, irmão, que ele livra. A Bíblia diz que havia um quarto homem ali na fornalha, livrando. E Nabucodonosor olhou e disse: não, colocamos 3, porque tem 4 ali. Havia um quarto homem. Então tem situações que Deus livra, tem outras não, irmãos. Precisamos entender que existem infortúnios, mas também existe o livramento. Mas esses anjos também, eles não só nos livram, não só acampam ao nosso redor, não só nos protegem, mas eles também nos servem. E a palavra do Senhor nos diz assim: não são porventura todos estes espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto, ele simplesmente afirma que os anjos, eles são ministros do Senhor, que são enviados para nos servir. E poderíamos passar a noite aqui citando alguns textos que fazem referência a esta passagem, textos que demonstram que o Senhor, ele serviu aos seus servos através de anjos. Você contempla que muitas são as vezes os momentos em que a ação do próprio Deus se manifesta através de um anjo. Você vê que para anunciar o nascimento de Jesus a Maria, quem aparece é um anjo. Você vê que para anunciar o nascimento de Sansão, também um anjo vem anunciar. Para falar com Gideão, é um anjo do Senhor que vem falar. Para falar com Josué. Então há muitas situações em que o Senhor, ele se manifesta. Ele envia os seus anjos para enviar a sua palavra. Ele envia os seus anjos para interferir. Você vê que lá em Daniel é uma citação muito clara sobre isso. Daniel, ele ora a Deus e quem traz a resposta é um anjo. Mas existe uma batalha, existe um confronto que dura muitos dias até que a resposta venha chegar até Daniel. Então precisamos ter a plena convicção que além de Ele nos proteger, Ele também nos serve. Não somos nós que servimos a Ele, não somos nós que adoramos a Ele, mas Ele nos serve. Mas em contraponto a tudo isso em bom que nós falamos, aqueles que temem ao Senhor dispõem de todo este privilégio, de toda esta situação. Também existem casos que demonstram veementemente a opressão de Satanás através dos seus demônios, e também o fato de ele possuir a vida de homens e de mulheres, e então fazer coisas terríveis com eles. Abre a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 3, você vai encontrar uma das referências que muito me chama a atenção. E muda o nosso conceito ao que diz respeito a uma pessoa possessa, a uma pessoa cheia de demônios. Porque fala que Satanás entrou em um homem, mas esse homem não espumou, provavelmente não espumou pela boca.
Provavelmente ele não se lançou no fogo, ele não torturou-se a si mesmo como o gadareno fez. A Bíblia diz que o gadareno era possesso por muitos demônios e ele vivia no cemitério, ele se feria com pedras, ele era um homem que as pessoas, quando tentavam prendê-lo, ele torava as correntes. Mas aqui a situação é diferente. O texto é muito claro e diz assim: entrou porém Satanás em Judas. Você vê que a afirmação, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um do número dos 12. E aí você se choca com essa citação, você percebe que Judas era contado entre um dos homens que mais estava próximo de Jesus. Ele era um dos apóstolos, e não só um dos apóstolos, ele era o tesoureiro, ele era aquele que administrava tudo aquilo que se lançava de oferta no ministério de Jesus. Mas aí Satanás entra em Judas e o conduz a praticar algo terrível, algo abominável. Ele traiu Jesus com um beijo, com um beijo em sua face. Ele fez o reconhecimento quem era Jesus, porque os judeus eram muito parecidos uns com os outros por causa da barba, o estilo de cabelo. Então aqueles principais da sinagoga, os sacerdotes, eles disseram: olha, você precisa identificar quem é o Jesus para a gente prender e então levá-lo a Pilatos para crucificá-lo. E Judas de prontidão aceitou. E você vê, irmãos, que Judas aceita por uma quantia tão significante ao que ele usufruiu durante o decorrer do ministério de Jesus. Você vê que ele aceita por 30 moedas. A biografia de Judas é algo muito interessante, porque aqui entende que Judas era o único que tinha formação acadêmica entre os discípulos. Era o mais preparado, era o mais culto, falando em questões sociais. Há quem diga que ele era um contador da sua época, vinha de uma família nobre, uma família influente, por isso faz referência à questão do nome Iscariotes. Então assim, era uma pessoa que não despertava suspeitas aos olhos dos discípulos. Imagina, ele era o que ficava com a bolsa, e o próprio Jesus diz que ele roubava. O que era lançado no ofertório, ele roubava, ele subtraía aquilo, mas mesmo assim ele abre mão de estar subtraindo ali, e ele vende Jesus por 30 moedas. E aí eu percebo algo muito interessante, que quando alguém está cheio de Satanás, está cheio de demônios, está possuído, os seus valores são invertidos. Você vê que depois que Judas vende a Jesus, isso é muito forte, irmão. Ele pega as moedas e lança fora. Então o problema, ele não vendeu. Eu passei muito tempo da minha vida pensando: Judas vendeu Jesus por dinheiro. Ele não vendeu por dinheiro, ele vendeu porque ele estava possesso, ele vendeu porque ele estava endemoniado, ele vendeu porque o próprio Satanás estava ali na vida do Judas. Você vê que quando Jesus é entregue, ele pega as moedas que ele recebeu e ele joga diante dos sacerdotes. E o sacerdote diz: não, a gente não vai aceitar isso aí não, isso é dinheiro de sangue, vamos comprar um campo aí, isso é dinheiro impróprio para ser colocado aqui no gasofilaço. Então assim, precisamos entender, irmãos, que alguém cheio de demônio é alguém que não teme a Deus, é alguém que não respeita, é alguém que toma atitudes reprováveis. E eu costumo dizer, irmão, tem algo muito interessante hoje, que muitas vezes nós não levamos em conta, é que as pessoas estão com a mente cauterizada. Alguns não estão endemoniados, elas já têm a mente do próprio Satã. Tem pessoas que você chega a dizer: rapaz, isso aí está usando o diabo. Isso aí é o cão em pessoa, é representação do diabo na terra. Tem gente que arruma briga com todo mundo, pinta o 7, desenha o 8, puxa o perninho do 9. Você diz: não, só pode estar endemoniado, só pode estar com ação diabólica na vida. Aí alguns dizem: vai lá no terreiro de macumba, né? Vai resolver esse problema. Fizeram uma macumba para você, vai desfazer isso lá. Ou vai lá para a sessão do descarrego, né? A primeira coisa que se diz: vai lá descarregar esse imposto. Ô irmão,
irmão, você precisa entender que só Jesus pode libertar quem está possuído. Haveria perdão para Judas se Judas tivesse arrependido, mas ao invés de se arrepender, o que é que Judas faz, irmãos? Judas coloca uma corda no pescoço e se enforca. Então muitas das pessoas que vivem endemoniadas, irmãos, elas terminam tirando até a sua própria vida. Muitas dessas pessoas, elas tornam a sua vida um tormento, tornam a vida das pessoas que vivem ao seu redor insuportável e por fim terminam tirando até a sua própria vida. Então precisamos ter a plena convicção que Satanás possui alguns corpos para causar mal àquele que foi possuído e causar mal às pessoas que também lhe cercam. Quem sabe você pode estar com uma pessoa possuída dentro da sua casa, e essa pessoa ela não espuma pela boca, né? Quem sabe ela não se lança no fogo como alguns demoniados se lançaram. Quem sabe ela não se afoga nas águas, mas quem sabe ela te causa muito mal, causa muito mal à tua família. E você diz: o que é? Quem sabe é os demônios que estão ali na vida dessa pessoa possuindo. Por mais que você tente conduzir essa pessoa pelo caminho da retidão, a pessoa está lá, ela só quer o mundo, ela só quer infernizar, ela só quer tornar a tua vida inferno, porque a pessoa vai para o inferno, irmão. Então ela na realidade ela está possessa, está cheia de demônios. Então ela quer tornar a tua vida um inferno para que você também vá para lá. Então tenha cuidado com isso. Existe possessão demoníaca, sabe? Um dia a gente vai se ater para essa questão de possessão e de opressão. É necessário que você venha distinguir. A gente vai fazer uma questão muito ampla, já estamos encerrando, né? Mas eu quero que você entenda que existe a possessão, que é quando possui. É quando essa pessoa ela não tem mais querer, ela não tem mais vontade, quando Satanás se apossa dela. E há muitos exemplos na Bíblia de pessoas possessas. E esta possessão ela atinge as pessoas fisicamente, mentalmente, e atinge muitos aspectos. Então tenha cuidado, irmãos. Quem sabe você está aí vivendo ao lado de pessoas possuídas. Você diz: não, rapaz, não é nada demais não. Cuidado, não brinque com Satanás, irmão. Porque quem sabe Satanás vai destruir a vida dessa pessoa e também quer destruir a tua vida. E por último, para nós concluirmos o último tópico, eu quero comentar com vocês sobre os demônios que nos oprimem. Porque existe a opressão, a possessão, que é quando Satanás possui alguém, e você vê, irmão, você não está imune, né? E você só está imune, é muito deixar bem claro isso, se realmente você é um cristão nascido de novo. E você nasceu de novo, irmão, a Bíblia diz que é impossível. Porque habita em você o que, irmão? O Espírito Santo do Senhor. Então quando Satanás bate na porta para querer entrar, a porta não se abre não, porque o Espírito Santo está lá dentro. Então você cultiva o Espírito Santo, porque se ele sair, irmão, dele, dá errado para você. Então assim, se você tem a graça de Cristo sobre a sua vida, saiba que você nunca vai ser possuído. Quem é possuído? São pessoas como Judas, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que ocupam cargo na igreja. Não se choque não, irmão. Tem pastor que fica possuído, porque tem um título de pastor, mas não é crente. Não brinque com isso não, irmão. Não brinque com isso não. Não é porque uma pessoa tem uma aparência de cristão. Você vê que João tratava os fariseus de uma forma muito agressiva, porque sabia que ali existia uma influência do inferno, uma influência diabólica. Então você precisa detectar. Nem tudo é natural, irmão. Tem briga dentro de casa, tem contenda que é natural. Aí você trata de uma forma diabólica. Você trata de uma forma diabólica. Mas tem coisas, irmãos, que é terrível. Tem coisas que realmente se contrapõem a toda a questão clara da vida. É a simplicidade. E então quando isso acontece, simplesmente você precisa repreender. Em nome de Jesus, bata em retirada. E no nome de Jesus, irmãos, os demônios irão ser subjugados, serão expulsos. Lembra quando Jesus estava chegando em Gadara? O endemoniado estava lá, quebrando tudo, ninguém conseguia prender ele. Quando ele viu Jesus, o que ele fez? Por que o Senhor vem nos torturar antes do tempo? Não nos mande
embora, nos mande ir para aqueles porcos. E tinha cerca de 2.000 porcos ali. Você imagina, irmão, 2.000 porcos. E os demônios saíram, entraram nos porcos e precipitaram no abismo. Você não tem noção, irmão. Muitas vezes você não tem noção de quantos demônios estão ocupando a vida, estão possuindo a vida da pessoa que está do teu lado. Você fica tratando de uma forma natural. Às vezes a pessoa tem problemas gravíssimos que são despertados, que são inclinação diabólica. Você não é nada demais, não é, irmãos. Às vezes é uma possessão do inferno. E Satanás, ele age de uma forma, irmão, camuflada, É interessante que quando os discípulos voltavam de suas viagens, eles diziam a Jesus: Jesus, olha, teve algum demônio que a gente não conseguiu expulsar, não. E o que é que Jesus disse aí? É jejum e oração, viu, meu irmão? Aí o negócio é mais sério, aí a coisa é mais. Um dia vai estudar sobre isso, você vai entender melhor. E algumas coisas, meu irmão, você precisa se consagrar a Deus para que o demônio vá embora. Ou você fica vivendo com o demônio, deitando com o demônio, dormindo com o demônio, conversando com o demônio, e fica aí, toca tudo isso. Se você suporta, o problema é quem suportar, irmão? Ninguém consegue viver uma situação como essa. Mas para encerrarmos, os demônios também nos oprimem. Quando ele não possui, ele oprime. Pode dizer, quando você estiver perto de uma pessoa que não estiver possuída, provavelmente ela está oprimida. E a gente vai estudar um dia, eu vou tratar de cada tópico desses separadamente. Hoje eu estou dando uma visão panorâmica, mas haverá dias que nós trataremos deste tópico com um título de mensagem. Trataremos só sobre a opressão, só sobre a possessão. Mas para encerrarmos, vamos falar um pouco sobre a opressão. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, fala que Satanás ousou oprimir até o próprio apóstolo Paulo. Você vê, nem Paulo escapou dessa opressão. Um homem que subiu até o terceiro céu, um homem que escreveu boa parte da Bíblia, está aqui retratando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que o mensageiro de Satanás veio me esbofetear a fim de não me deixar se exaltar. Você vê que um mensageiro de Satanás, e claro, irmão, claro que Paulo ele não vai tratar Satanás ali como um ursinho de pelúcia, não vai tratar Satanás como alguém que não tem poder, como alguém que não tem influência. Ele diz que tem alguém que todos os dias vem me esbofetear. E é esse ser que vem me esbofetear, é o mensageiro de Satanás. Quem é esse mensageiro de Satanás? São os anjos caídos, irmão. São demônios. Sabe quando você acorda e acorda muito feliz, quando pensa que não, você está triste? Como é que isso aconteceu? O mensageiro de Satanás, irmão, são demônios. Aí você fica, realmente, expulsa, irmão. Repreende-se. Em nome de Jesus eu te repreendo. Muitas vezes você começa o seu dia e você está disposto, você quer resolver muita coisa, e ali a opressão vai pesando, parece que você está com uma tonelada nas costas, você mal consegue levantar da cama, vai para o trabalho se arrastando, quando chega lá não consegue nem ser produtivo, não consegue nem trabalhar, mas porque é a opressão, é o jugo. Se ele não possui, ele oprime, ele torna a carga pesada. Então, irmão, saiba que se você não está possuído, provavelmente você vai viver oprimido. E por isso, muitas causas de depressão, de angústia profunda, de ansiedade, de tristeza. Então saiba que a opressão é algo real, e você precisa entender que existe uma batalha que é vencida de joelhos, existe uma batalha que precisa ser travada. Você não pode mais ignorar esta guerra, irmão. Faça a guerra contra Satanás, contra as suas artimanhas, contra as suas investidas. A palavra do Senhor diz que, irmão, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fica de pé, querido, vamos orar. Amém. Deu um probleminha hoje, tá pior, ainda tá. Resolver essa questão.
Amém, amém. Esse microfone deu uns probleminha hoje, o negócio estava bem carregado por aqui, né, irmão? A gente falar sobre possessão demoníaca, falar sobre opressão, mas que a gente tratou de uma forma panorâmica, mas não é fácil. Só eu sei o peso que levo nos ombros. Ultimamente a gente tem trabalhado alguns temas aqui, e algumas pessoas têm até dito: rapaz, não faz isso não, tu tá mexendo, tu tá catucando. Sabe quando você vê aquela caixinha de marimbondo assim, você vai mexer nela? Corra, irmão, corra. Ainda bem que eu sei que tem a armadura do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, e a gente precisa sim, irmão, confrontar. A gente não pode estar acovardado. Se você veio aqui hoje, você veio para travar uma batalha. Então chega na tua casa, começa a pedir sabedoria a Deus. Deus, abre os meus olhos. Onde é que Satanás está agindo aqui? Como é que ele está trabalhando? E comece, irmãos, a desfazer as obras do diabo na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. A gente falou um pouco sobre isso a semana passada. No decorrer dos dias a gente vai se aprofundando mais. Está tratando de uma forma muito panorâmica, porque eu estou tentando introduzir todo o assunto e depois a gente vai tratar de uma forma mais detalhada cada tópico, para que você possa crescer diante do conhecimento da palavra do Senhor. Está pronto para lidar com as ações do inferno, com as ações diabólicas de Satanás. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a Ele que aplique essa palavra nos nossos corações e também pela vida da nossa irmã, sua amiga, né? Como é o nome dela? Pronto, amém. Pai, somos gratos a Ti pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pedimos a Ti, Pai, que tão somente o Senhor aplique, Pai, em nossos corações esta palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, que venhamos estar vigilantes, meu Deus, de acordo com a conduta da ação diabólica do diabo contra nossas vidas, que quer nos destruir, que quer nos envergonhar, que quer nos roubar, Pai, que quer nos levar, meu Deus, a uma situação deplorável. Eu peço a Ti nesta noite, Pai, que nos proteja, acampe os Teus anjos ao nosso redor. Eu peço a Ti também, meu Deus, pela vida da amiga da nossa irmã, que o Senhor vá ali, tenha um encontro com ela, cuide dela, supra as suas necessidades, faça aquilo que bem te apraz, meu Deus, na vida da tua serva. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, nos proteja da aparência do mal, nos dê uma semana abençoada, prospere o nosso caminho, Pai. Olha, meu Deus, nos livre da investida de Satanás e nos dê autoridade para subjugá-lo, para, meu Deus, mandá-lo embora, para expulsá-lo, Pai. É assim que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vós e todos digam: que Deus continue nos abençoando. Paz. Estamos muito felizes com a visita do nosso irmão que está ali. Pelo que Deus. Amém. Quinta-feira estamos aqui novamente. Estamos aqui louvando o Senhor. Sábado estaremos na casa da nossa irmã Kaline, do nosso irmão Elivan, comemorando o aniversário ali desta família abençoada, completa um ano perto um do outro, né? Isso é muito bom. E domingo estaremos aqui novamente louvando ao Senhor na Escola Bíblica, na EBD, pela manhã e à noite no culto de celebração. Então vamos para os nossos lares descansar nos braços do Senhor. Amém?